Olá, viajantes, sejam bem-vindos ao meu castelo. Hoje a gente vai falar um pouco das sextas moradas do castelo interior, que é justamente o livro dos sofrimentos, onde Santa Teresa relata a penúltima fase da união com Deus, a união estática, e fala também dos sofrimentos que acompanham esse processo espiritual. Esses sofrimentos ela não falou até esse momento, não é porque ele não existe nas outras moradas, mas porque ela preferia contar agora para que as pessoas que estão percorrendo esse caminho espiritual não desanimassem. Então as pessoas que chegaram nas sextas moradas são as pessoas que estão definitivamente dispostas a desposar o rei. A gente viu nas últimas moradas, nas quintas moradas, que Deus faz o pré-noivado com a gente, né? Então ele dá a conhecer um pouquinho do que ele é para que a gente fique apaixonado, mas ele ainda não é o noivado, embora nós já estejamos prometidos. Então a alma quer mais que tudo essa união perfeita com Deus das sétimas moradas, mas Deus não dá imediatamente, né? Ele faz com que a alma o ame cada vez mais e o deseje cada vez mais antes de acontecer esse processo. Esse livro, a linguagem dele se aproxima muito da escrita de São João da Cruz, porque São João da Cruz sempre está tratando o sofrimento desde os primeiros passos da noite escura. Santa Teresa diz que é possível que nem todas as almas sejam levadas por esse caminho que ela vai descrever. Todas as almas necessariamente precisam passar por esse sofrimento para se unir a Deus. Ela está contando a experiência que ela passou, né? Assim como ela fez em todas as outras moradas. Embora ela ache muito difícil que a alma chegue até as sextas moradas sem passar pelo menos um pouco desses sofrimentos que ela vai descrever nesse livro. Por que Santa Teresa resolve falar desses sofrimentos nas sextas moradas? Para ajudar almas que estão passando por esse processo, né? Estão passando por esse sofrimento e acham que estão perdidas. E qual que é a ordem que ela segue para falar desses sofrimentos? Ela fala na ordem que vem na memória dela. Ela começa então descrevendo 4 sofrimentos menores, né, que a alma pode estar passando. Então o primeiro é a algazarra que as pessoas fazem com a alma, né? Ou seja, as pessoas diz que ela quer se passar por santo, chamam ela de mentirosa, diz que o que ela está vivendo é um personagem, que ela é hipócrita. O segundo sofrimento menor que a alma pode passar é o afastamento dos amigos. Então os amigos acham que ela está possuída pelo demônio, que essas coisas, essas experiências místicas são todos causas de algum fenômeno ruim, não de Deus. O terceiro sofrimento é uma fama ruim, porque as pessoas vão sempre se falar para as outras que não devem se aproximar de você, vão sempre comentar que não devem se aproximar de você, porque você é uma má influência, porque você vive um personagem de santo, que você está se passando por santo, mas você não é. E o quarto desses menores sofrimentos é ser louvada. A alma que está nessas sextas moradas, ela padece, ela sofre muito ao ser louvada. Mais do que qualquer um dos outros 3 que perseguiam a alma, o que mais causa aflição nela é ser louvada, porque ela se acha ingrata, se acha indigna. Ela sabe que tudo que tem de bom nela não é causa dela, e sim causa de Deus, né? Causa das escolhas de Deus para ela, não causa da sua própria vontade. E aí, qual a duração desses sofrimentos para a alma? É durante a vida toda, ela diz. Então, durante a vida toda, não tem um tempo que vai acabar isso, né? Enquanto a alma estiver viva, enquanto a alma estiver buscando esse caminho espiritual, ela vai sofrer. Ela dá 4 razões pelas quais a alma não sofre tanto depois de um tempo por ser louvada, por esse quarto sofrimento que é ser louvada. A primeira razão pela qual a alma não sofre tanto por ser louvada depois de um tempo é porque ela sabe que as opiniões humanas são passageiras. Então a mesma pessoa que está te louvando hoje é a pessoa que vai falar mal de você amanhã. A segunda razão é que ela fica tão feliz com a bondade do Senhor que parece que as pessoas que estão louvando ela estão louvando outra pessoa, que é o próprio Deus, né? Ela não se sente tão incomodada com os elogios das pessoas. A terceira razão é porque ela fica feliz que Deus está ajudando outras pessoas. Então a gente é só um meio, não um fim, né? Então a gente está sendo um exemplo, então a gente é só um meio, a gente não é o fim, sim. As pessoas não querem ser igual a nós, elas querem ser igual ao Cristo que está nos transformando. Outra coisa também é que ela acha que ela vai ser em algum momento desacreditada, que quando ela fizer algo errado as pessoas que louvam ela podem se decepcionar. Mas aí a quarta razão pela qual ela não fica tão triste por estar sendo louvada é justamente porque ela sabe que por mais que as pessoas um dia desacreditem dela ou se decepcionem com uma coisa dela, sabem que pelo menos uma vez Deus foi louvado através dela. Então essas são as 4 razões pela qual depois de um tempo a alma não fica tão aflita por estar sendo louvada. Ela acha que isso é realmente uma coisa boa, porque ela não está sendo louvada, o que está sendo louvado é Deus nela. Então nesse processo, depois de um tempo, a alma acaba gostando muito mais, amando muito mais quem ofende, quem persegue, do que quem louva ela. Porque ela percebe que as pessoas que ofendem, que perseguem, causam muito mais progresso espiritual nela do que as pessoas que louvam ela. Então mesmo o louvor trazendo mais sofrimento para ela, ela passa a amar muito mais as pessoas que a ofendem, que a fazem mal, que a perseguem, do que as pessoas que a louvam.
E desses sofrimentos exteriores, ela falou desses 4 sofrimentos menores, ela vai falar agora do maior sofrimento exterior, que são as enfermidades gravíssimas, né? Então a tendência quando você está se aproximando das 7ª moradas é o enfraquecimento do corpo, né? Quanto mais o espírito toma essa dimensão, esse amadurecimento espiritual, a tendência é que o corpo vai ficando mais fraco, né? Então, não só ela, como muitos santos, ao atingirem um grau místico, um grau espiritual muito elevado, aconteceu esse mesmo processo, né? Deles ficarem doentes, ficarem adoentados, mais fracos. Isso aconteceu com Santa Rita, aconteceu com Santa Teresinha, aconteceu com inúmeros santos da nossa igreja, e ela está relatando aqui esse processo espiritual, que é para ela o maior sofrimento exterior é esse, que são as enfermidades graves que sofrem a alma quando estão avançando. Mais uma vez ela repete que essa é a experiência dela, talvez as almas sejam levadas por outros caminhos, talvez a alma chegue nas 7ª moradas sem ter nenhuma doença exterior, sem padecer do corpo, mas ela prefere ter percorrido esse caminho de sofrimento, de angústia e de doenças para pelo menos imitar Jesus. E agora ela vai falar do sofrimento interior, dos sofrimentos interiores. E ela começa falando de um confessor temeroso, que é aquele confessor que não entende muito bem esse processo espiritual pelo qual uma pessoa da 6ª morada está passando, e ele começa a duvidar das experiências que a pessoa está relatando, ele começa a achar que aquilo é influência do demônio, né? No caso dela, na época que ela vivia. Hoje em dia talvez o confessor falasse que é um problema psicológico, mandasse procurar um psicólogo. Então ela fala que esse é um dos problemas das 6ª moradas, porque as suas experiências, quando relatadas para o confessor, e devem ser relatadas, em momento algum ela pede para você guardar segredo para o seu confessor ou para o seu diretor espiritual. Pelo contrário, ela pede que você fale, mas que vai ser um sofrimento quando ele não entende. Então um dos sofrimentos interiores é que dificilmente um diretor ou um confessor vai entender essas experiências das 6ª moradas, a menos que ele também, né, tenha passado por essas experiências. E isso causa na própria alma uma dúvida de se ela está realmente no caminho certo ou se realmente ela está pirando, ou se é influência do demônio, se é só uma coisa psicológica que ela está vivendo que não tem nada a ver com Deus. Então esse confessor que tem medo do que está acontecendo causa medo na alma também. Então esse é o grande sofrimento interior. Aí ela fala qual que é o remédio para esse sofrimento interior. É a misericórdia de Deus, não tem o que fazer. Não adianta trocar de confessor, não adianta parar de contar para o confessor ou parar de relatar isso para um sacerdote, porque isso é importante no processo de amadurecimento da alma. Então você tem que aguardar a misericórdia de Deus, porque se Ele que deu todos esses fenômenos interiores para você, se Ele que deu esse amadurecimento, Ele também vai fazer com que as pessoas entendam e vai fazer com que você tenha essa certeza. Lembrando que essas dificuldades que ela está falando, que a alma passa, essa dúvida que o confessor pode causar nela, de maneira alguma uma alma das 6ª moradas ofende a Deus. Então ela duvida de si mesma e não de Deus, não de que aquilo está acontecendo. Ela sabe que aquilo é um processo que Deus criou nela, mas ela duvida de si mesma, da sua capacidade de estar inventando aquilo e tudo mais. A oração vocal não pode mais consolar a alma nesse estado de tormento e de aflição. A oração mental já parece impossível para as faculdades da alma, de tão atribulada que ela está. Estar sozinha causa tanto sofrimento na alma como estar cheio de gente, acompanhado por alguém. Então para a alma, estar sozinha, estar acompanhado, causa a mesma tribulação dela. O melhor remédio não para acabar, mas para suportar esse período de sofrimento é a caridade. São obras de caridade, ajudar as pessoas a fazer o bem ao próximo. Isso é o que causa, que faz com que a alma consiga pelo menos suportar esse período de sofrimento. Existem muitos desses sofrimentos exteriores que são causados pelo demônio, mas não são comparados aos sofrimentos interiores, que ela vai falar mais pra frente. Então o esposo vai se comportando com ela de maneira a fazer com que ela deseje cada vez mais esse noivado, né? Ele conheceu o esposo, essa alma conheceu o esposo no pré-noivado, na experiência das 5ª moradas, mas o esposo faz com que ela deseje cada vez mais esse noivado chegue logo. A alma entende perfeitamente que foi Deus que a chamou, e ela se sente ferida docemente por esse esposo. Ela sabe que o chamou, mas não sabe de onde ele vem, aonde ele está. A alma sabe então que o esposo está presente, mas ele não quer se manifestar. O esposo está nas 7ª moradas, mas a alma das 6ª moradas já sente como se ele estivesse presente. E todos os moradores das outras moradas, todas as faculdades, ficam paralisadas pela iminência desse encontro entre a alma e o esposo amado. Ela também descreve aquele processo que a gente vê na arte, lá naquela escultura do Bernini, de um anjo colocando uma seta ardente no peito dela. Então é nas 6ª moradas que ela descreve que acontece esse processo, que a gente já conhece como o êxtase de Santa Teresa.
Ela diz que Deus é como um braseiro ardente e as cestas moradas é como se uma faísca desse braseiro nos queimasse e nos fizesse uma ferida. Essa dor causada por essa faísca não é de natureza humana nem do demônio, é uma dor que nós não podemos conhecer de forma física, é só espiritual. 3 razões pelo qual a alma não conhece essa dor. Primeiro, o demônio. O demônio pode dar na alma um sofrimento que pareça espiritual, mas ele nunca vai ser, que pareça um deleite espiritual, mas ele nunca vai ser. O demônio pode causar um sofrimento psicológico, um sofrimento corporal, na mente, no corpo, mas nunca na alma verdadeiramente. Essa dor também não pode ser ilusão ou melancolia, porque nas cestas moradas as faculdades não têm mais poder nenhum sobre a alma. E por fim ela diz que nas cestas moradas a presença do esposo está como por um perfume, aquele perfume que você conhece a pessoa só pelo cheiro, parece que ela está presente ali só pelo cheiro dela. Então a alma, mesmo não vendo o esposo, não sabendo que não está na mesma morada que ele, sente como se ele já estivesse perfeitamente presente. Mal sabendo ela que ainda nas 7ª moradas essa experiência ainda vai ser mais intensa. Espero que você tenha gostado desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, não esquece de compartilhar com seus amigos e deixar um comentário também para saber se você está gostando. Lembrando que a gente vai continuar essa série até as 7ª moradas, então não se esquece de se inscrever também na playlist do Castelo Interior, onde tem os vídeos específicos dessa morada. Você também pode ir lendo o livro conforme a gente vai fazendo os vídeos, para você acompanhar exatamente quais são os fenômenos que eu estou descrevendo. Muito obrigado, tchau!